Irmãos, vamos imaginar que alguém que nunca tinha lido as Escrituras vem de um país muito longínquo, faz uma grande viagem e com ele, para ler, traz a Bíblia. E durante a viagem lê o célebre Sermão do Monte. Então, chega à Europa e visita uma das igrejas cristãs. E fica chocado ao ver o contraste entre o que leu e o que viu. O Sermão do Monte é apresentado por Jesus logo após a escolha que ele faz dos seus primeiros discípulos. E então Jesus lhes ministra sobre a natureza do verdadeiro discipulado. Aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 17 até ao 48, Jesus ensina-lhes também o que significa ser um verdadeiro discípulo. Nos dias de Jesus, a obediência a Deus tinha vindo a ser considerada como uma coisa externa, de coação externa, quer dizer, não tinha um grande sentido, era quase como que mecânico. E Jesus expõe este erro fatal, mencionando, no Sermão do Monte, mencionando cada mandamento, sublinhando a importância da espiritualidade e também a verdadeira exigência de Deus sobre o cumprimento da lei. Jesus mostra que a lei não era apenas para regular a conduta do indivíduo, a conduta do homem. Mais importante do que isso, a lei era para regular o coração e a mente do ser humano. É por isso que Jesus faz uma afirmação crucial em Mateus capítulo 5, versículo 20, que já falámos aqui no domingo passado. O Senhor Jesus diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui está, irmãos, uma nova chamada à santidade, a qual iria realizar uma grande mudança no temperamento, na conduta do homem. Jesus diz que nós devemos ser mais justos do que eles, melhor do que eles, mais santos do que eles, ou ficaremos aquém do céu. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26, diz o seguinte, capítulo 5, 21 a 26. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu de fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Assassinato e ódio são mencionados nesta passagem, em Mateus 5, 21 e 22. E notemos bem que Jesus não diz está escrito, como por exemplo quando Satanás tenta a Jesus, Jesus diz está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Não, Jesus não diz está escrito. Jesus diz foi dito aos antigos. É diferente. Foi dito aos antigos. Assim vemos que Jesus não estava aqui para corrigir o ensino da lei de Moisés, mas sim para corrigir a tradição oral que começou a partir da lei dos fariseus.
Jesus não se importava com o que os principais estudiosos da sua época, os mestres, os escribas, pensavam ou escreviam. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava empenhado em apontar aos seus ouvintes a direção certa de regresso às veredas antigas, para que pudessem compreender o que Moisés pretendia alcançar com aquilo que realmente ele tinha dito. Na lei de Moisés diz apenas: não matarás. Jesus citou o que os mestres em Israel tinham ensinado: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Mas o ensino bíblico era apenas isto: não matarás. Simplesmente conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 13. E este mandamento refere-se ao derramamento de sangue intencional, carregado de violência e de maldade. Aqui, Jesus aludiu também à punição que o assassino deve receber, conforme Êxodo 21, 12 e Números 35, 16, 31, que diz: quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Que diziam os fariseus? Não matarás. Quem matar será réu de juízo. Não é nada disso. No Antigo Testamento, quem matava era morto. E na lei só diz: não matarás. Qual era verdadeiramente o problema dos judeus, irmãos? Era que eles estavam preocupados apenas com a atitude errada, mas não com a origem da atitude que conduz ao pecado. Porque, irmãos, antes que pequemos, antes que cometamos alguma coisa terrível, primeiro se gera na nossa mente o desejo, o pensamento. E como diz Tiago, se nós damos alimento ao pensamento, o pensamento gera o pecado. Ou seja, concretiza-se. Ora, por acaso, nós que estamos aqui esta manhã, irmãos, já pensamos, é um bocado forte o que eu vou dizer, mas é verdade. Já pensamos que hoje pode haver assassinos entre nós? Alguém pode nunca ter matado outra pessoa. Alguém pode nunca ter assassinado diretamente alguém, intencional, deliberadamente. Mas acontece, ou como acontece num caso de homicídio concreto. Mas sabem que podemos já ter praticado um crime? Ou podemos estar nessa condição de assassino? Sabem que podemos ser culpados de homicídio? De já ter assassinado alguém indiretamente? 1 de João, capítulo 3. Nesta passagem, no capítulo 3 e versículo 15, diz assim: todo o que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Todo que odeia a seu irmão é homicida. Deus nunca quis que a proibição de assassínio fosse limitada somente ao ato em si, mas também à disposição que existe no coração de uma pessoa. Temos que ter bem presente que as pessoas não podem ir para o céu com um ódio em seus corações. Seja ódio racial, seja ódio social, seja contra o pregador, seja contra os bispos ou contra os irmãos. Não pode. Ninguém pode entrar no reino dos céus com ódio em seus corações. Jesus não está ensinando aqui, no Sermão do Monte, que a raiva é intrinsecamente errada. Não. A raiva, a ira. Jesus irou-se. Mas é importante que a ira seja guardada com cuidado para que, quando nos iramos,
não se transforma essa ira em pecado. Diz Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. A ira, irmãos, nunca deve ser hostil ou isenta de uma boa dose de amor. Podemos irar, mas com amor. Parece um contrassenso, mas não é verdade. É verdade. Podem crer. Jesus, certa ocasião, irou-se, mas mantinha ainda assim amor em seu coração. Nós temos aqui em Marcos, no capítulo 3 e no versículo 5, temos aqui uma passagem, Marcos 3, versículo 5, que diz assim: trata-se da cura de um homem que tinha uma mão atrofiada. E Jesus diz, olhando em redor, porque era um sábado, e eles queriam condenar Jesus por fazer qualquer coisa que fosse ao sábado. E Jesus, olhando em redor para eles com indignação, porque nós temos direito às vezes a indignar-nos, a irar. Só que essa ira ou essa indignação tem que ser acompanhada de amor. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, está aqui amor. Olhou para eles com indignação, por causa da dureza do coração deles, mas, notem, condoeu-se dessa dureza que existia no seu coração. No fundo, amava-os. Disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e lhe foi restabelecida. Parece uma coisa impossível que uma pessoa se indigne, tenha ira, sinta uma raiva e ao mesmo tempo amor. Mas é verdade. Jesus se irou no templo contra os cambistas, contra os vendedores, contra os que tinham armado barraca, banca dentro do templo. Irou-se e roubou tudo aquilo com ira, com raiva. Por amor ao Pai, por amor à casa de oração de Deus, por amor à lei e por amor a eles, no fundo, para que eles soubessem que ali, aquele lugar, era sagrado. Era um lugar de adoração e não de comércio. Na passagem bíblica em questão, no Sermão do Monte, Jesus condena os vocábulos raca e tolo. Isto nos mostra que as palavras que proferimos, ou o nosso estado de alma em determinado momento, estão sujeitos ao julgamento de Deus. As nossas palavras podem trazer-nos culpa e por aquilo que dizemos podemos ser culpados como qualquer criminoso. Raca significa alguém de cabeça vazia, estúpida. E vem de uma palavra que significa cuspir. Tem raiz numa palavra que significa cuspir em alguém. Sabem uma grande ofensa para os árabes qual é? É isso. É cuspir na cara de alguém ou atirar-lhe com um sapato. Cuspir é uma grande ofensa. Para nós também. Alguém que nos cuspa na cara. É uma ofensa, sem dúvida, que dói, não é? E louco significa moralmente desprezível. Ou então um canalha apóstata. Não são as meras palavras aqui que Jesus está a condenar, mas o temperamento, o ódio ou a ira que estão associados ao uso das palavras. Nós podemos dizer uma palavra, dirigir uma palavra a alguém, e essa palavra pode ser aceita como, sei lá, com uma certa disposição e a pessoa nem se sente ofendida. Porque a palavra foi dita com uma certa suavidade, com uma certa simpatia, não é? A mesma palavra, dita com ira, com ódio, arrasa uma pessoa. Ofende. Ofende mesmo. Jesus, certa ocasião, chamou os fariseus de tolos. Mas chamou e usou a palavra com justiça. Era justo. Importa, irmão, que tenhamos muito cuidado para que a nossa raiva, a nossa ira, não se transforme em ódio, o que poderia levar
sofrimento aos outros por causa das nossas palavras, ou até mesmo conduzir-nos ao ato de tirar a vida de alguém, fazendo de nós homicidas. Jesus ainda, na continuação do seu sermão, fala-nos também de adoração e de reconciliação. Se os irmãos notaram a leitura que fizemos há pouquinho aqui, podemos ver que Jesus fala, em certo momento, fala de, se fores, portanto, as palavras são minhas, mas é este sentido, se te apresentares para adorar a Deus e levares a tua oferta, mas estás zangado, estás de relação cortada com o teu irmão, deixa a tua oferta e vai-te reconciliar primeiro. Temos aqui o que é? Adoração e reconciliação. Jesus fala destas duas coisas aqui em Mateus capítulo 5, 23 a 26. O que é a adoração, irmãos? O que requer a adoração? A adoração requer uma proximidade com Deus, mas todos sabemos que o pecado do homem, o pecado no homem, no coração, separa o homem de Deus. Não é verdade? Isaías 59, 1 e 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Eu afasto o meu rosto de vós, diz o Senhor. Logo, o pecado impede o pecador não arrependido de ser ouvido por Deus e Deus não responde às suas orações. Tínhamos a atitude correta de reconhecer que nada somos diante de Deus. Porque não somos nada, absolutamente nada. A adoração é a forma que nós temos de chegar perto do Senhor. É através da adoração. Mas, sem a atitude correta, não nos podemos aproximar de Deus. A nossa aproximação, a nossa adoração pode ser em vão, pode ser inútil. Se realmente não há em nosso coração a atitude correta de aproximação a Deus. O escritor de Hebreus diz-nos como nos podemos aproximar dele. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, só este versículo é suficiente. Capítulo 10, versículo 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esta é a forma correta de nos aproximarmos de Deus, com um verdadeiro coração e com certeza, com uma fé autêntica e um coração limpo, um coração puro. É muito importante que estejamos de bem com os nossos irmãos para que estejamos bem com Deus. Se não estamos de bem com os nossos irmãos, não podemos estar bem com Deus, irmãos. Esta é a realidade. Se não estamos de bem com os nossos irmãos, não podemos adorar a Deus corretamente. Não é possível. E isto não tem sido ensinado suficientemente e nós temos de ter consciência disto. E há casos, irmãos, em que irmãos se deslocam de uma congregação para outra porque estão irados com os seus irmãos nessa congregação. Porque estão zangados com esses irmãos. Porque têm raiva contra esses irmãos. E então saem da congregação e vão para outra congregação. Não é por causa da doutrina. Não é por causa da doutrina, mas porque estão em conflito com os seus irmãos. Há crentes na mesma congregação que falam mal uns dos outros. E não podemos falar mal uns dos outros. Precisamos de pensar seriamente em 1 de João, capítulo 4 e versículo 20. Precisamos de ter este versículo gravado em nossos corações, que diz assim, 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, é quem não viu. Assim sendo, estar ou sermos corretos com Deus exige que estejamos corretos com os nossos semelhantes. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai-te primeiro reconciliar com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta.
Sabem que a nossa adoração também é a apresentação de um sacrifício vivo diante de Deus, que somos nós mesmos. Nós somos um sacrifício vivo na adoração apresentada a Deus. Os sacerdotes, antigamente, no Velho Testamento, apresentavam os sacrifícios de animais no templo para a adoração. Hoje, o nosso sacrifício vivo é o nosso corpo, é a nossa mente, é todo o nosso ser, é a apresentação de tudo que nós somos diante de Deus. E se nós nos apresentamos diante de Deus com o coração correto, em boa comunhão com os irmãos, como é que podemos estar diante de Deus corretamente, em íntima comunhão com Deus? Ninguém pode. Ninguém pode. Tenhamos consciência dos nossos erros, das nossas ofensas, examinemos-nos a nós mesmos. E não esperemos, irmãos, não esperemos que aquele a quem ofendemos venha ter connosco. Somos nós, os que ofendemos, que devemos ir a eles para reparar a nossa ofensa. Nós temos que corrigir alguma coisa que esteja errada antes da nossa adoração, para que a mesma seja aceitável diante de Deus. Poderá haver algumas coisas que não sejam assim tão fáceis de chegar à reconciliação com os outros, mas temos que tentar. Às vezes há situações que não são fáceis de resolver, não são fáceis de obter a reconciliação. Mas, irmãos, somos cristãos, somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo, e estamos no mesmo caminho, estamos na mesma luta, estamos na mesma viagem, na mesma peregrinação, temos a mesma esperança, temos a mesma fé, temos a mesma doutrina. Então, há sempre possibilidade de reparar o mais dos difíceis problemas. Em Romanos, capítulo 12, versículo 8, temos aqui esta exortação. 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se depende de nós, porque não resolver. E não é só com os irmãos, com todos os homens. Porque nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo não é só o meu irmão na fé. O meu próximo é todo aquele homem e mulher que me rodeia, que está no mesmo mundo onde eu estou. Tanto quanto vos seja possível, tendo paz com todos os homens. Lembremos-nos que é necessária a reconciliação com o nosso adversário, como fala aqui Jesus. Vai e reconcilia-te rapidamente com o teu irmão, antes que sejas metido na prisão. O mais rapidamente possível temos que fazer a reconciliação. E com demasiada frequência acontece, irmãos, que todos os desentendimentos levam muito tempo a serem resolvidos. Nós resolvemos logo. E quanto mais tempo demorar, mais a ira, mais a raiva, mais o ódio se vai enraizando, que pode chegar ao ponto de ser impossível arrancá-lo. Então somos homicidas, somos criminosos, condenados ao fogo do inferno. É verdade. É a realidade, irmãos. Nós não seremos achados inocentes até que tenhamos feito isso. Cuidado, porque não podemos escapar das consequências de não estarmos reconciliados com nossos irmãos. Portanto, não deixemos que a ira possa destruir a nossa adoração. Não deixemos que o ódio possa destruir a nossa alma. Não deixemos que os desentendimentos sejam um obstáculo ao nosso crescimento espiritual, porque essas coisas impedem que cresçamos, que nos desenvolvamos espiritualmente. Não deixemos que a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos seja uma maldição em vez de ser uma bênção. Não deixemos que o caminho da vida se transforme em caminhos de morte eterna.